Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta rádio proclamando a tua palavra, orando ao Senhor, nesta rica oportunidade. Seja conosco, com todos os ouvintes da rádio 560 nessa noite, em o nome de Jesus. Muito boa noite, a paz do Senhor, todos os ouvintes. Você, amigo trabalhador, vigilante, guarda noturno, você que se encontra aí no leito de um hospital, você, dona de casa, meu amigo trabalhador, é um prazer ter a sua audiência, ter a oportunidade de, nesses momentos, no final deste dia, meditarmos um pouco na palavra de Deus, falarmos sobre a Bíblia e orarmos e ouvir muitos louvores. Então, meu nome é o Diácono Vancler e eu estou aqui com pessoas, importantes que também farão parte deste programa de hoje. Mas antes de cumprimentá-los, eu gostaria aqui de deixar o nosso contato. Você que quer entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para projeto conduzindo a Cristo, @gmail.com. Também pode mandar um SMS para o telefone 022 8843 0506. A sua pergunta pode virar tema aqui do nosso quadro, a Bíblia Responde. Você quer um pedido de oração, você quer fazer um comentário, você quer dar uma opinião sobre o programa, fique à vontade. Através desse e-mail, do SMS, nós estaremos atendendo a sua solicitação. Então, eu gostaria de apresentar aqui o nosso irmão presbítero Alexandre. A paz do Senhor, Vancler, a paz do Senhor também ao nosso amigo e irmão em Cristo, Marcelo. A paz do Senhor a você, ouvinte amado desse programa Conduzindo a Cristo. Para nós é um privilégio muito grande estarmos entrando ao recinto do seu lar, levando a palavra de Deus. Muito bem. Também está conosco aqui, para minha alegria, meu irmão de sangue e meu irmão também espiritual, o diácono Marcelo ali da Igreja do Centro Evangelístico Internacional, aquela igreja abençoada, pastor Jairo. É um grande prazer, Marcelo, tê-lo aqui conosco. Graças a Deus. Alegria minha, grande satisfação poder estar aqui. E já falando aí, quero cumprimentar aqui o pastor Jairo Monteiro, que antes de entrar aqui ao estúdio da rádio, estávamos falando com ele. Temos certeza que ele está aí na audiência desse programa. E muita alegria, Vancler, poder estar aqui hoje e saber que nesse momento, aqui nesse período, a gente vai poder compartilhar aí com o amigo ouvinte, você que está aí nos acompanhando, nos dando a sua audiência, poder pouco mais do conhecimento das coisas de Deus em relação às atividades da igreja. É muito bom ter você aqui. E a gente já gostaria de aproveitar esse momento agora para poder trazer um quadro desse programa, um quadro que tem esclarecido muito as pessoas e tem sido de grande importância. O nome desse quadro é A Bíblia Responde. Muitas pessoas têm dúvida acerca de vários assuntos da Bíblia, têm dificuldade na sua interpretação, e esse programa ele tem o objetivo também de elucidar, de esclarecer algumas respostas acerca da Bíblia. E nós vamos estar fazendo aqui estas perguntas, e o diácono Vancler ele vai estar respondendo para você aí, meu amigo ouvinte. Uma pergunta, Vancler, que eu queria fazer, eu queria que você nos explicasse o que significa a palavra igreja. Muito bem. Ao contrário que muita gente pensa e entende, igreja não tem a ver com prédios, templos, não tem muito a ver com religiões, não. O significado dessa palavra, que tem origem no grego realmente, ela significa o seguinte: são os chamados para fora. Essa palavra igreja, chamados para fora, bem no princípio,
do Evangelho foram a todos aqueles que são chamados para fora do mundo, no mundo, o sistema pecaminoso, né? A base para isso está aqui em 1ª carta de João, no capítulo 2, no versículo 15. Esse versículo expressa bem essa questão. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, né, deixar bem claro aqui para o ouvinte, que o mundo aqui não é o sistema ecológico, não é o sol, a praia, né? Não, mas o sistema corrupto. Aí vem explicando a concupiscência da carne, que é o desejo incontrolado da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, porque isto não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, a palavra igreja, no princípio, né, tem um sentido daqueles que são chamados para fora deste mundo, né? Nós estamos neste mundo, mas não concordamos com o sistema pecaminoso, né, envolvido por Satanás. Em Romanos 12 também faz alusão a essa separação do cristão, né? Ele não é mais um cidadão deste mundo, ele é um cidadão celestial. Nós também temos a palavra igreja, chamados para fora, tem uma conotação de peregrino. Nós estamos aqui como peregrino nesta terra, porque pertencemos agora, né, a Jerusalém celestial. E Romanos 12 também diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não vos conformeis é não estar na forma, é desmoldado, né, das práticas do mundo. Então, a igreja significa isso. Os cristãos, aqueles que formavam os primeiros grupos, eram justamente as pessoas que foram chamados para fora deste mundo, viviam de forma diferente, né, desvinculada das práticas do mundo. Nesse sentido então, o significado da palavra, a raiz grega da palavra igreja, chamados para fora. Muito bem, né? Então a gente aí tem a compreensão que igreja não são aquelas 4 paredes, né? Mas na verdade são todos aqueles, né, que entenderam a chamada do Evangelho, a chamada de Jesus, não é isso? E eu gostaria de fazer aqui reunir aqui 2 perguntas em uma. Eu gostaria de saber a origem, quando se deu, né, o surgimento da igreja, até porque muitas pessoas às vezes nos questionam, dizendo que a igreja é uma invenção humana, que a igreja é uma criação do homem, que a igreja, né, foi uma coisa criada através de um consenso humano. Então, saber quando foi a origem da igreja, quando surgiu esta igreja, e saber também se existe uma igreja correta, se existe uma igreja certa, né? Hoje em dia, com essa pluralidade de religiões, de denominações, gostaria também que você pudesse explicar ao ouvinte se existe uma igreja certa, além também de explicar aí a origem, quando surgiu, né, a igreja no termo correto. Bom, primeiro a origem, aonde tudo começou, ao contrário que muita gente pensa, não foi em Roma. Não foi em Roma onde tudo começou. Tudo começou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, exatamente em Jerusalém. Foi em Jerusalém, foi a cidade na qual o Senhor ali fundou. Foi o próprio Jesus o fundador da igreja. No seu diálogo com Pedro, ele disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente nota que há um erro de interpretação, porque quando Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando dele mesmo, porque a Bíblia o chama de pedra angular, de pedra de esquina, o chama da pedra que é a fundação da igreja. Então, tudo começou na descida do Espírito Santo. Assim como no Templo de Salomão, que outrora a gente sabe que o templo, que Deus habitava realmente em templo, né? No Templo de Salomão, a inauguração também se deu na descida do Senhor ali naquele local, né? Através da Shekinah, foi uma nuvem que pairou sobre aquele templo ali, inaugurando
inaugurando ali então o Templo de Salomão. E nós hoje, como templo do Espírito Santo, porque esse mesmo templo inaugurado lá por Salomão, na descida do Espírito, na descida Shekinah de Deus, Deus habitava num compartimento chamado Santo dos Santos. No momento em que Jesus foi crucificado e morreu, este véu que separava a presença de Deus dos homens foi rasgado de cima a baixo. Então, nós agora é que somos o tabernáculo, somos a habitação do Senhor. Isso se deu na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Ali se iniciou a igreja. Após a morte de Jesus, a igreja estava reunida em Jerusalém, acanhada pela perseguição ao cristianismo, aos cristãos. Eles estavam ali solícitos, aguardando até que do alto fossem revestidos de poder para que pudessem então sair das quatro paredes e proclamar o Evangelho. Bom, e interessante, a igreja primitiva, a igreja lá dos primórdios, a igreja que nos serve como exemplo, em Atos 2,46, aqui faz menção desta igreja, e diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E olha que interessante o final do versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então note que Deus ele ia acrescentando à igreja, Porque a igreja é justamente esse conjunto de pessoas chamadas para fora, aqueles que haviam de ser salvos. E você me fez mais uma pergunta, não é isso? Se existe uma igreja certa, hoje nessa pluralidade de denominações, de religiões, existe, então o ouvinte pode estar perguntando, existe uma igreja certa, então, para que a pessoa possa realmente buscar a Deus? Realmente é uma pergunta muito importante, porque a gente sabe que esta rádio ela não é de cunho evangélica, e tem muitas pessoas nos ouvindo nessa hora e tem dúvida se existe uma igreja correta. Talvez a pessoa até tenha um desejo em servir ao Senhor, ser membro de uma igreja, mas ele não sabe, distinguir se existe uma igreja correta. Bom, fato que existe sim uma igreja só correta, existe uma igreja sim certa, tá? Essa igreja não são as denominações. Essa igreja correta, essa igreja santa, é a igreja que está aqui em 1 de João, no capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que a igreja são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Aqui diz assim, olha, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, note que a base para uma igreja verdadeira, para aqueles que são chamados para fora, para o grupo de pessoas que são chamados para fora, é aquele que guarda a sua palavra. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, a igreja correta é aquela que está pautada na palavra. A igreja que vive de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, a Bíblia mesmo ela nos exorta que haveriam falsos pastores, falsos mestres, Então, existem muitas heresias. E como o amigo ouvinte que está agora, imaginando, então como eu posso distinguir entre o certo e o errado? Olha, meu amigo, você pode distinguir através da Bíblia.
A Bíblia é o manual, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Né? Sabemos que esse programa ele pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus é uma instituição humana. Jesus ele tem compromisso com a igreja. Igrejas são verdadeiramente os chamados para fora, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se você quer servir a Deus numa igreja correta, você deve abalizar as atitudes desta igreja, deste conjunto de pessoas, através da palavra de Deus. Muito bem, né? Uma coisa até que nós observamos e que a gente pode destacar é o que diferencia a doutrina evangélica, né, o protestante, é justamente a liberdade que nós temos de consultar a Bíblia, né, de poder consultar a palavra de Deus. E a última pergunta a ser feita é se é possível a pessoa ser cristão, se tornar um cristão, mas não estar ligado a nenhuma igreja local, a nenhuma igreja nominal, né? Seria possível isso? Amém. A gente nota muita gente se dizendo, né, cristã, mas ele não é membro de nenhuma igreja. Então ele diz, olha, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, mas ele não é membro. Olha, não é possível. Não é possível ser um cristão sem estar ligado à igreja, a um grupo de pessoas que são chamados para fora. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: nem todo membro de uma igreja local é um cristão. Porém, todo cristão é membro de uma igreja. Porque para ser um cristão verdadeiramente, não é aquele que está rolado no rol de membros. Não é aquele que cumpre alguns requisitos ritualísticos. Não é? Ele cumpre algumas tarefas exigidas pela igreja local. Não. Tem muitos que são batizados, são levados ao batismo, mas não entendem a verdadeira intenção do batismo. Tem outros que também participam da ceia, mas sem ter a devida noção. Porque esses dois Peço do seu lar. Esses dois atos que a igreja ela está instituído pela palavra, o batismo e a ceia. O batismo é a expressão da fé, né? É uma confissão pública da fé no Senhor Jesus, né? Já foi falado aqui na semana passada. E a ceia, ela é a expressão da sua comunhão, estar em comunhão com Cristo. Então, ser um cristão, devemos estar ligados sim a uma igreja. Você nota que sempre a palavra igreja, ela tem conotação coletiva, sempre com conotação coletiva. Olha, notamos em Atos 20, no versículo 28, falando sobre o rebanho, que a igreja é como o rebanho. Diz assim: olhai, pois, por vós e todo o rebanho. Né? A gente sabe que se a gente tirar uma ovelha do rebanho, ela não vai conseguir se manter, ela não vai conseguir ali procriar, ela vai ficar isolada e vai acabar morrendo. Também tem essa conotação de coletividade. A Bíblia assemelha a igreja como um corpo. Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, não é possível uma pessoa ter um membro do corpo, ele amputado, né? Ter um membro amputado e continuar vivo. Tem que estar ligado ao corpo. Então, note que sempre a igreja, ela tem essa conotação coletiva. Uma brasa, se você tirar um tição, um carvão da brasa, a tendência é apagar. Ainda tem mais um versículo para encerrar essa parte, que a Bíblia chama a igreja também de edifício. O edifício vivo, as pessoas como edifício vivo. Olha, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmo como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nota que o começo desse versículo diz: como pedras que vivem, sois edificados. Nós somos pedras, individualmente falando. Mas quando nós fazemos parte do edifício, estamos bem amarrados uns aos outros, né? Somos edificados, aí sim é possível haver uma moradia, né? Então, só uma pedra simplesmente separada, ela não pode ser edifício, não pode ser uma casa de ninguém. Então, e nós, esse edifício vivo, nós como pedras vivas, porque nós multiplicamos, nós somamos, nós crescemos, ela está fundamentada sobre os apóstolos e profetas, também está lá em Éfeso, né? É o alicerce da igreja, né? Os apóstolos e os profetas, e a base deste alicerce é Cristo, que é a... Então, assim, a descrição da igreja. É necessário, você que está me ouvindo, você que quer servir ao Senhor, não é possível você estar fora, né, da igreja, a igreja desse conjunto de irmãos. Nós estamos lá para o apoiarmos, para ensinarmos a palavra e aprendermos uns com os outros. Então Deus te abençoe, procure uma igreja que viva a palavra e assim você será muito bem sucedido na sua vida, em nome de Jesus. Ilustrações da vida. Conta-se a história em que um grande navio estava preparado para zarpar de um porto. E todos aqueles tripulantes, os passageiros, então, vão estar ansiosos com a partida daquele navio. E o navio então parte e começa a deixar aquele porto para trás. E o capitão daquela embarcação segue durante alguns dias mar adentro. Era uma viagem muito longa. O tempo estava bonito, o tempo estava bom. E aquela embarcação então ia cortando aquelas ondas do mar, até que chegou ao ponto de que não se conseguia ver mais terra em lugar nenhum. Quando de repente, em uma viração de tempo, numa viração do dia, uma tempestade começa a vir e assolar aquele navio, e aquele dia bonito se transforma em trevas. As ventanias começam a querer abater aquele navio, sobrevir sobre aquela embarcação. O desespero começa a tomar conta de todos aqueles tripulantes, de todos aqueles passageiros. Começa um grande alvoroço, uma grande correria, um desespero, pessoas correndo para um lado, pessoas correndo para o outro, pessoas tentando buscar colete salva-vida, pessoas tentando lançar os botes na água. Um verdadeiro desespero. Quando então uma das pessoas que estavam naquele navio, no meio daquele alvoroço, no meio de todo aquele desespero, olha para um canto, olha para uma direção e vê uma menina, uma pequena menina de aproximadamente 10 anos, brincando com sua boneca, embalando a sua boneca, brincando com semblante descontraído, sem estar preocupada, sem estar se demonstrando desesperado como todos que ali estavam. E aquele homem, mesmo em meio àquele desespero, em meio àquela confusão, ele ainda retoma suas forças e vai ao encontro daquela menina para querer saber, querer obter a explicação daquela jovem menina. Por que ela estava tão calma? Por que ela estava com um semblante tão tranquilo? E aquele homem então pergunta para aquela menina: menina, por que você está tão tranquila? Por que você está aí tão calma? Brincando enquanto todos correm desesperados, tentando dar jeito na sua vida, tentando salvar a sua vida. Foi quando então aquela menina, olhando para os olhos daquele homem, disse para ele: moço, o comandante do navio, o capitão desta embarcação é o meu pai, e eu confio nele, e eu conheço ele, eu tenho certeza que ele não vai deixar essa embarcação afundar.
E aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você que nesse momento está ouvindo esse relato dessa história, eu quero te dizer que esse mar de que trata esta ilustração representa a nossa vida, as aflições do mundo, as dificuldades que nós encontramos. A vida é assim, tem dias de bonança, mas tem dias de tempestade, tem dias, claro, mas tem dias de trevas, dias tortuosos. E muitas das vezes nós estamos nesta situação, estamos vivendo o dia mau, estamos vivendo o dia da adversidade. Mas assim como nesta ilustração, o capitão daquela embarcação era o pai daquela menina, na nossa vida, no mundo em que nós vivemos, nós também temos um pai que é o nosso comandante, que é o piloto da nossa vida, que é aquele que nos guarda, que é aquele que nos protege, que é o Senhor Jesus. Se nós tivermos confiança nele, se nós acreditarmos nele, se nós verdadeiramente entregarmos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, nós saberemos passar o dia mal, sem ter medo, sem nos entregar à aflição, às dificuldades, mas nós estaremos confiantes, porque saberemos que o Senhor Jesus fará com que nós venhamos a chegar do outro lado, sem que nada de mal nos aconteça. Fique com esta palavra no seu coração, deixe Jesus conduzir o leme da sua vida, a direção da sua vida, e tudo de bom Ele te fará. Amém. Muito bem. Ouvintes, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Palavra essa que é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Eu quero ler aqui um texto bíblico que está registrado em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu aprendi que a vida é como uma roda gigante. Às vezes estamos lá em cima e de repente ela nos traz cá para baixo. Eu cresci em uma família onde os meus pais não conheciam a Deus. Ou se conheciam, era só de ouvir. Meu pai, alcoólatra, a minha mãe também. E eu cresci vendo brigas, confusões, discussões. Cresci num lar onde eu não tive educação, não tive amor, não tive carinho. E eu me lembro como se fosse hoje, depois de minha mãe beber bastante, ela olhou para mim e disse: Alexandre, casa não foi feito para homem, casa foi feito para moça. E você não é uma moça, você é um rapaz. E eu não quero mais você morando nessa casa. Eu peço que você pegue as coisas e vá embora. Eu não quero te ver mais aqui. Vá embora. E se você voltar, eu prometo que eu mato você. Eu olhei para minha mãe, achei que ela estava brincando, até disse: mãe, eu vou para onde? E ela disse: eu não quero saber. Dê o seu jeito, mas vá embora, porque eu não te quero mais nessa casa. E eu fui para a rua, encontrei alguns amigos, comecei a brincar, até que esqueci que a minha mãe tinha me mandado embora de casa. Mas as horas foram se passando, deu 3 horas da tarde, 4, 5, e quando foi 5h40, quase 6 horas, os amigos, cada um foi para a sua casa. E um deles falaram para mim: Alexandre, vai para casa também porque já está escuro. E eu disse: sim, eu vou. Mas eu lembrei que a minha mãe havia dito que se eu voltasse, ela então me mataria. E eu me lembro que eu me sentei perto de um muro e fiquei ali sentado. E deu 6, 7, 8, 9, 10 horas, 11 horas. E eu comecei a chorar, desesperado, porque fiquei com muito medo. E queria voltar para casa. Mas ao mesmo tempo eu lembrava que se eu voltasse, a minha mãe me mataria.
E foi assim que passei o primeiro dia na rua, veio o segundo, terceiro, quarto, uma semana, um mês, 2 meses, 8 meses, 1 ano e meio. E comecei então a ter uma vida que eu não queria. Comecei a andar sujo, maltrapilho, abandonado, cheio de feridas no meu corpo. Eu que outrora tinha uma comidinha quentinha para me alimentar, agora estava ali nas ruas, em latas de lixo, comendo o resto de salgados. E lembro-me que muitas das vezes eu me aproximava das pessoas para pedir ajudas, mas elas me ignoravam. Viravam as costas para mim. Outras diziam: "O que você quer?" E eu falava: "Eu só quero uma ajuda para me comprar um pão, uma comida." E algumas pessoas me diziam assim: "Você é um trombadinha, você não vale nada. Eu estendo as mãos para você hoje e você me rouba amanhã." E isso partiu o meu coração, porque eu só queria me alimentar. E eu me lembro como se fosse hoje um Natal. Eu vi os pais com os filhos naquela alegria e eu ficava pensando nos meus pais. Até que a tristeza, a dor da depressão tomou conta de mim. E eu me encostei em um muro e fiquei olhando para o alto e me lembrei de Deus. Foi então que eu olhei para o céu e, num ato de desespero, eu comecei a gritar bem alto, dizendo: "Deus, Deus, se o Senhor existe, como crentes falam nas igrejas, eu quero que o Senhor abra o céu, desce aqui aonde eu estou e me mate, porque eu não aguento mais sofrimento." E eu me lembro que as pessoas passavam e, vendo aquele meu gesto, diziam: "Ah lá, o mendigo está louco, ficou doido." E eu gritava mais alto, pedindo a Deus a morte. E fiquei ali esperando a morte chegar, porque eu já não aguentava mais estar longe dos meus pais, dos meus irmãos, sofrendo, triste, angustiado. E fiquei ali esperando a morte chegar. E de repente, eu ouvi uma voz que disse assim no meu ouvido: "A sua mãe, o seu pai, seus irmãos te esqueceram, mas eu não me esqueci de ti." E eu confesso que quando ouvi isso, eu fiquei assim: isso é coisa da minha cabeça, deve ser a fome que eu estou sentindo. Não pode ser. E de repente, novamente, aquela voz falou ao meu ouvido: "A sua mãe, o seu pai e seus irmãos te esqueceram, mas eu não me esqueci de ti." E eu percebi que aquela voz não era uma voz humana, uma voz qualquer. Era o próprio Deus falando comigo. E eu entendi que era Deus. Novamente olhei para o céu e disse: "Deus, se verdadeiramente é o Senhor que está falando comigo, tire-me dessa situação. Transforma a minha vida. Faça de mim um homem da sociedade." E amanheceu o dia. E eu confesso que aquele dia, aquela manhã foi uma manhã maravilhosa. Porque a tristeza, a angústia, a dor da depressão saiu da minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje. Me entregaram um folheto e eu fui até uma igreja. E chegando nessa igreja, eu ouvi a palavra de Deus. Levantei as minhas mãos. E foi Deus trabalhando de uma forma maravilhosa na minha vida. Uma família se ofereceu para me ajudar. Eu comecei a morar na casa da família. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro. Tirei os meus documentos, abri uma conta no banco, comecei a colocar meu dinheiro e Deus foi mudando a minha situação. Para resumir, hoje eu sou casado,
tenho uma esposa abençoada, uma filha linda, tenho a minha casa, tenho uma família linda. E o mais importante, eu tenho o amor da minha mãe, do meu pai e também dos meus irmãos. Talvez você que esteja ouvindo agora esse pequeno testemunho esteja vivendo, quem sabe, uma situação de abandono, de desprezo. Quem sabe você tem olhado para a esquerda, para a direita e tem buscado ajuda nas pessoas, e quem sabe as pessoas que você esperou ou esperava se dar, virou as costas para você. Eu quero dizer para você o seguinte, que o mesmo Deus que me tirou das ruas e transformou a minha vida, me fazendo um homem da sociedade, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Deus, Ele não olha como o homem olha. Ele não vê como o homem vê. Onde as pessoas olham e vê um lixo ambulante, que era o meu caso, Deus olhou e viu ali um ouro a ser lapidado. E eu quero dizer que você é especial para Deus. Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você é. Para Deus, não importa a cor da sua pele, não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora em mães ou barracos, o amor de Deus é incondicional. Ele te ama do jeito que você está, Ele te ama do jeito que você é, e Ele pode transformar a sua vida. Ele pode tirar dos seus olhos toda lágrima. Se você está cansado de sofrer, cansado de chorar, disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Chega de sofrer, chegue de chorar. Dê a oportunidade de Jesus entrar em seu coração, entrar em sua vida, e com certeza a sua história será mudada. Agenda da semana. Vamos lá. Então chegamos aí, ao término deste programa, próximo do encerramento. Esse programa no qual temos sentido a presença, a paz do Espírito Santo. Você na sua casa, eu tenho certeza que também tem sentido aí a maravilhosa graça. Tenho certeza que a sua noite será diferente. Tenho certeza que você está sentindo algo especial. Saiba, meu amigo, minha amiga, que este algo especial é a pessoa do Espírito Santo. Você que tem gostado desta programação, quer conhecer a nossa igreja, você que é aí do bairro Rio do Limão ou Multirão, não é? Você é o nosso convidado. Ali a nossa igreja sede, a matriz, fica ali na rua Edgar, número 6, no bairro do Limão, bem próximo ao Mercado Tinoco. Toda terça-feira pela manhã temos a oração através do círculo de oração, 8 horas da manhã, terça-feira. Quarta-feira, à noite, às 19 horas e 15 minutos, culto da palavra, onde ali o pastor, ele, durante o período de uma hora, prega a palavra, ele ensina a palavra. Sexta-feira, culto de louvor e adoração, às 19h15. Domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado para estar ali aprendendo de forma sistemática a palavra de Deus. Saiba de uma coisa: a Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você é nosso convidado para conhecer, fazer parte do maior seminário do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E nosso culto à noite, domingo, 19 horas e 30 minutos, culto de louvor, adoração e a poderosa palavra de Deus. Você também em Vista Alegre, você que mora aí em Vista Alegre, próximo ali de Paracatu, temos ali no loteamento Alegre, Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, a Igreja da Palavra, na rua 5, quadra G, Evangelista João Batista, Aquele homem de Deus está ali na direção daquele trabalho. Vale a pena, irmão. Homem de Deus. Também Parque de Exposições, Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Ali o pastor,
Manuel Fonseca, na rua Quintino, lote 15, bem próximo ao Parque de Exposições. É a rua ali bem em frente ao portão principal do Parque de Exposições. Temos ali mais uma de nossas congregações. Também no bairro Barreiro, ali temos na rua Valdemar Lourenço, ali próximo de Três Vendas. A referência não é difícil. É aquela entrada principal ali do Barreiro, no finalzinho à esquerda temos ali uma nossa das congregações. Também você de Engenho Grande. Você de Engenho Grande ali temos o nosso dirigente, o presbítero Fabrício, homem de Deus, homem de fé. Tem sempre ali uma palavra de Deus para a sua vida. Ali é na estrada de Engenho Grande, sem número, próximo ali ao campo de futebol. O campo de futebol de Engenho Grande é bem conhecido. É a igreja ali ao lado. Também, irmão Paulo teve aqui há 3 segunda-feiras passadas, trouxe aqui, pregou a palavra de Deus, homem de Deus, homem com unção. Ali o nosso ponto de pregação, que hoje já é uma congregação, né? A referência é fácil. Depois do viaduto, sentido Morro Grande, primeira rua à direita, segunda rua à esquerda. Você é nosso convidado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, chegamos ao término deste programa. Eu gostaria de ouvir aqui as considerações finais, meu irmão Marcelo, diácono Marcelo, do Centro Evangelístico. Marcelo, obrigado pela sua presença hoje aqui. Graças a Deus. Eu que agradeço esse privilégio de poder estar aqui com os irmãos, né, participando verdadeiramente desta programação que veio para abençoar aqui as famílias da nossa cidade, das cidades vizinhas, né, todas as cidades que são alcançadas aí pelas ondas desta rádio. Muito obrigado e sempre que possível queremos, né, poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Amém. Amém. Com certeza não vai ficar só desta vez. Também, com as considerações finais, nosso pregador dessa noite, presbítero Alexandre, ele que é o primeiro vice-presidente do nosso campo, né? Deus tem assim o honrado desta forma. Você que ouviu esse testemunho verídico, bem conhecido lá na nossa igreja. Presbítero Alexandre, suas considerações finais. Muito bem, eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um beijão para minha esposa, não é, a Orlinda, que está trabalhando agora ali no hospital, também para minha filha Caroline Vitória, que ficou na casa do nosso irmão diácono Roberval, que está comemorando o aniversário da Sara, está tendo um festão lá, não é? Quero mandar um abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Milton Azevedo, a sua esposa Solange, seus filhos, enfim, a todos os membros ali da nossa igreja no Rio do Limão. A paz do Senhor para os irmãos, e me sinto honrado e feliz por essa oportunidade de poder falar aqui do amor de Deus nesse programa maravilhoso, Conduzindo a Cristo. Amém. Também gostaria de mandar um abraço ali para a minha amada igreja, todos os membros, todo o ministério, não é? Todo o departamento de jovens. Também ali gostaria de mandar aqui um abraço para o Brasil, que está nos ouvindo aí. Ele providenciou um rádio de pilha para estar nos ouvindo hoje. Brasil, aquele abraço. Também não poderia deixar de dar um abraço para minha esposa querida, Juliana. A minha cunhada também está nos ouvindo, Júlia. Deus te abençoe em nome de Jesus, minhas filhas também. Nosso pastor Milton Azevedo, aquele abraço. E Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira, querendo Deus.